Duas pessoas prestes a morrer. Uma entra em pânico, se desespera completamente e tenta fugir do inevitável. A outra está sorrindo, está em paz, conversando racionalmente com seus amigos e encara a morte como se fosse um reencontro, de forma decidida e, claro, de forma serena. Qual delas seria você? Hoje eu vou te mostrar como dois livros, um do Tolstói e o outro do Platão, podem mudar a forma como você encara a sua própria vida e até a sua morte. Meu nome é João Dias, seja bem-vindo a mais um vídeo. A Morte de Ivan Ilitch é um livro que eu estava lendo recentemente, já terminei ele, muito bom. Tolstói nos apresenta esse personagem, Ivan Ilitch. Não é nenhum spoiler eu falar pra você que ele morre. O próprio nome do livro é A Morte de Ivan Ilitch, né? Então vamos lá. Então, Ivan Ilitch é uma pessoa comum, assim como eu e você. Ele vive buscando pelo conforto, né? Pelo status, pela aprovação de outras pessoas, a aprovação de pessoas que até ele nem conhece. E quando a morte chega pra ele, ele percebe que, na verdade, estava vivendo completamente errado. Inclusive, o próprio Tolstói, isso é uma frase que está no livro, né? Ele escreve: o que é isso? É a morte? Por que agora? Porque eu. Essa frase é como um grito de alguém que passou a vida inteira evitando o essencial, não refletindo sobre o essencial, sobre como viver bem e sobre como estava vivendo. Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo. Se você tiver interesse, o card está aqui em cima. E aí uma pergunta que me surgiu quando eu estava lendo esse livro é: será que eu estou vivendo como Ivan Ilitch? Eu imagino que não existe nada mais assustador do que você chegar no fim e perceber que você viveu pelas coisas erradas, entendeu? A felicidade dele era graças ao conforto que ele tinha nas coisas materiais. E aí eu me lembrei de um trecho aqui do livro As Ideias Têm Consequências. O Richard River, ele fala sobre as consequências de a gente tirar as reflexões mais elevadas da nossa vida. E geralmente os publicitários, ele fala dessa forma, assemelham que o fim último da vida é atingir a felicidade por meio do conforto material. Bom, é essa a felicidade que o Ivan Ilitch atingiu, só que é uma felicidade completamente vazia. E infelizmente ele percebe isso tarde demais. Poder ler livros como esse e ter esse tipo de reflexão é algo que te poupa anos da sua vida. A gente evita cometer erros que outras pessoas cometeram. Deixa eu te contar o outro lado da história. Fédon, do Platão. Gente, fica tranquilo, embora seja um livro de filosofia, né, do Platão, qualquer pessoa eu acho que consegue ler ele e tirar boas reflexões dele. Nele a gente vai acompanhar o último dia de vida do Sócrates. Então a gente tem Platão, que foi um grande filósofo, e o mestre dele era o Sócrates. Sócrates, ele foi condenado por Atenas, estava preso e eles iriam executá-lo. A sentença dele foi a morte. Os amigos do Sócrates vão lá visitar ele na cadeia no seu último dia. E o que é mais estranho, né? O que eles mais se surpreendem é ver o Sócrates sereno, surpreendentemente tranquilo. Em vez dele se desesperar, ele conversa sobre filosofia, ele conversa sobre a alma, ele troca ideias sim, tranquilamente com seus amigos, como se daqui 20 minutos ele não fosse morrer, né? Ele até diz que aqueles que filosofam corretamente estão preparados para morrer. Por ter essa concepção e por ter vivido uma vida de acordo com os seus princípios, ao chegar no fim, ele estava com a consciência limpa. É como se ele já tivesse feito tudo o que ele deveria fazer. Então, ele seguiu a vocação dele e foi com ela até o final, até a sua consequência última, que foi ser condenado à morte. O Ivan Ilitch, ele não estava pronto porque ele sempre viveu pelas aparências. Ele vivia para agradar, para mostrar que a casa dele era melhor que a do vizinho. Ele vivia para comprar determinado móvel só porque outra pessoa rica na cidade também tinha determinado móvel. Nesse livro aqui do Fédon, então, do Platão, a gente vê Sócrates nos passando quase que um manual de como viver sem pânico, entendeu? Diante da morte, como que a gente pode ressignificar a morte, a nossa morte, a morte das pessoas que a gente tá perto. Veja, é quase como olhar para a pessoa e entender que ela combateu um bom combate. Então a gente pega aqui a comparação, né? Ivan Ilitch vê a morte como um ladrão cruel. O Sócrates, ele vê a morte como algo natural e como um acercamento ao divino. Ivan Ilitch e Sócrates representam dois extremos. Um foge da vida verdadeira e colhe o desespero. O outro vive alinhado com seus valores e encontra paz no fim. E a pergunta que fica lendo esses dois livros é: qual dessas pessoas eu estou me tornando, né? Às vezes a gente está se tornando o Ivan Ilitch, mas a gente poderia se tornar o Sócrates. Embora seja difícil pra caramba, mas
Existe essa opção também, entendeu? Se a gente para de viver no automático às vezes, se a gente para de, sei lá, correr para agradar os outros de forma tão efêmera assim, entendeu? Tão vazia, e começa a refletir um pouco mais sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, as virtudes, a excelência, ela é construída no dia a dia e como a formação de um hábito, é o que o próprio Aristóteles ele fala, né? Então, Aristóteles é discípulo de Platão. Então, o Aristóteles fala, a excelência é um hábito e não um ato. Qual que é a aplicação prática que a gente pode tirar desses dois livros? Eu não sei se, eu acho que nem deve estar mostrando na câmera, mas os dois livros estão aqui. Quando você lê A Morte de Ivan Illich, você começa a perceber algumas atitudes desse Ivan na sua vida. E com o Fédon, você percebe que a calma do Sócrates não veio do nada. Veio de uma vida inteira dedicada ao que ele acreditava ser verdadeiro. Então ele tinha um ideal e seguia esse ideal. É um pouco também do que eu falo aqui nesse canal, né? E vocês, meus caros, o que vocês fariam se soubessem que o fim é certo, que é quase imediato? O Ivan Illich evitou essa pergunta durante sua vida inteira e pagou o preço por isso. O Sócrates, ele sempre se perguntou isso e encarou de frente e morreu em paz. Talvez o ponto aqui seja, você está vivendo de uma forma que quando ela chegar, você conseguirá sorrir e se orgulhar do que você fez? Se você quer aprender a ler obras como essas, de forma profunda, lembrando do que você leu e aplicando no seu dia a dia, mais uma vez, eu sugiro que você conheça o meu curso de leitura e memória. O link vai estar aqui na descrição. Entender histórias assim não é só cultura, mas é um treino para viver melhor. Obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Se você é novo, já se inscreva nesse canal e a gente se vê no próximo vídeo.